Olá, hoje é terça-feira, dia 19 de novembro de 2024 e nós estamos aqui para gravar os nossos estudos bíblicos. Hoje, para dar continuidade à leitura do livro de Juízes, vamos ler o capítulo 14. Você sabe bem, estamos lendo meus 3 recadinhos, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo, um capítulo da Bíblia por dia, estamos em Juízes, capítulo 14, e todos os dias deixamos nos canais digitais da igreja, @PIB do Castelo, um breve estudo para que você tenha mais informação sobre esse texto bíblico. Então nós te aconselhamos, leia o capítulo inteiro, após a leitura vem aqui, ouça o estudo, compartilhe com as pessoas que você ama, para que elas também tenham mais informação, tenham mais conhecimento sobre a Escritura. Segunda coisa, nós estamos lendo a Bíblia de maneira sistemática, porque essa é a forma correta de ler a Bíblia. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas, ela é uma única narrativa que fala sobre criação, queda, redenção e consumação. Portanto, nós precisamos ler a Bíblia de maneira sistemática. Por isso eu te indico a Bíblia 365. Com ela você vai ler a Bíblia de início a fim. Você vai começar no início do ano, aproveite, nós estamos chegando ao final do ano, comece no início do ano que vem e leia a Bíblia inteira. Se você seguir o plano de leitura ao final de um ano, você terá lido a Escritura toda e a sua compreensão da Bíblia vai mudar substancialmente. E um terceiro ponto é, procure em nossas redes sociais, @PIB do Castelo. Lá você vai encontrar os dias que nós temos estudos bíblicos, para que você possa achar um dia que melhor se enquadra na sua agenda e vir estudar a Bíblia conosco. Nós vamos ler, eu vou ler na NVI, o capítulo 14 de Juízes, de 1 a 9. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, consiga essa mulher para minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus e circuncisos para conseguir esposa? Me desculpem. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, ela é que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximaram das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. O estudo de hoje é Eu Quero Assim. É isso mesmo, você não está enganado não, você não entendeu errado, é isso mesmo, Eu Quero Assim. O capítulo 13 que nós lemos ontem aponta para o nascimento especial de um libertador. Nós vimos o anjo do Senhor, ou seja, uma teofania, o próprio Jesus vindo e anunciando à esposa de Manoá que ela teria um filho, que ele seria o libertador de Israel. Nós vimos que Manoá recebe as instruções da sua esposa, diz para sua esposa o que o anjo do Senhor diz, ele ora a Deus e pede que o anjo do Senhor volte, e o anjo do Senhor volta. E é um momento glorioso, é um momento que o próprio Cristo Jesus aparece e escolhe o único juiz que é escolhido antes de nascer. Esse é o capítulo 13. Ele aponta para o nascimento especial de um libertador. E agora nós vamos ver no capítulo 14, nós vamos conhecer o personagem mais imperfeito do livro de Juízes. Nós vamos começar a conhecê-lo. Vamos conhecer em 14, 15, 16. Nós vamos conhecer um homem violento, um homem impulsivo, um homem mulherengo, um homem infantil, um homem egoísta. Esse é Sansão. Mais perturbador ainda é que o Espírito de Deus ainda parece usá-lo em alguns desses momentos. E às vezes a gente fica sem entender exatamente por que isso. Mas nós vamos procurar clarear isso aqui. Nós vamos procurar trazer um pouco de clareza, porque Deus ainda assim utiliza Sansão. O capítulo 14 é uma crônica horrorosa de um homem egoísta que retrata exatamente o povo no qual ele vive. E Sansão é só o retrato de Israel. Sansão é só o retrato do seu povo. Logo nos primeiros versos, nós somos apresentados ao padrão do livro de Juízes, que eu já mencionei e você vai entender por que eu estou dizendo isso. Ele vê uma mulher filisteia e quer se casar com ela. Daria um super filme de romance. Duas culturas diferentes se aproximando para se casar.
mas não é isso. Isso não funciona do ponto de vista espiritual. Deus havia sido explícito sobre não se misturar com pessoas com convicção de fé distintas. Simplesmente não dá certo. Basta você ver isso lá em Êxodo 34, 15 e 16. Você estar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que tem as mesmas convicções de fé que você já é um desafio. O que dirá você estar com uma pessoa que tem convicção de fé, uma cosmovisão, uma visão de mundo completamente distinta da sua. É por isso que Deus dá a instrução para que o povo não se misturasse. Mas Sansão simplesmente ignora isso. Seu pai e sua mãe tentam demovê-lo da ideia. Você pode ver isso no versículo 3. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre seus parentes ou entre todo o teu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? E Neia, incircunciso aqui, é alguém que não faz parte da aliança de Deus com Israel. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, ela é que me agrada. Essa é a resposta de Sansão para o seu pai. Consiga para mim, ela é que me agrada. É a crônica do que nós vimos e já falamos que o versículo central do livro de Juízes está lá no seu capítulo 21, no seu versículo 25. Naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Cada um fazendo o que lhe interessa. É Sansão, é Israel. É Sansão dizendo para os seus pais: consiga para mim, é ela que me agrada. Ela que me agrada e pronto. Grosseiro, faz o que lhe agrada e ainda desdenha do conselho dos próprios pais. Não bastasse isso, no caminho para Tímina, mata um leão. E mata esse leão, é tomado pelo Espírito de Deus. E na volta, quando está no caminho de volta, vê um favo de mel no leão. E o que ele faz? Tomou e comeu esse favo de mel. E aí você olha e fala assim, qual o problema? Era nazireu, não podia tocar em cadáver. Mas no versículo 9 do capítulo 14 diz assim: tirou o mel com as mãos, foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles e eles também comeram. Mas não lhes contou que havia tirado o mel do cadáver do leão. Era nazireu. Pior de tudo, deu para os próprios pais sem contar a eles, porque obviamente sabe que seria repreendido pelos pais. A esposa de Manoá foi instruída pelo anjo do Senhor que o menino seria nazireu, não passaria navalha na sua cabeça, seria separado para Deus, não tomaria bebida fermentada, não tocaria em cadáver. E Sansão sabe disso e simplesmente ignora isso. Convencido a se casar com a mulher filisteia, a toma em casamento e começa a brincar com os filisteus. Faz um enigma para brincar com eles no versículo 13. Se não conseguirem ver, você pode ver no versículo 12. Vou propor-lhes um enigma, disse Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Brinca. Os filisteus pressionam sua mulher, ameaçando-a de morte e a sua família. Lá no versículo 15. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Veja, os filisteus, assim como Sansão, são um povo violento. Não há ninguém defensável aqui. Ela, com medo, pressiona até que ele conta o segredo. No versículo 18, os homens revelam o segredo porque a esposa de Sansão havia contado. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel e o que é mais forte do leão? Sansão lhe disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Sansão, tomado de vingança, vai matar 30 filisteus. O cenário é todo terrível. Um homem que representa bem a nação de Israel, egoísta, infantilizado, desconectado de Deus. Vai até o povo que não é o seu povo, escolhe uma esposa, no meio do caminho toca um cadáver e não pode fazê-lo, começa a brincar com seus inimigos, coloca a própria esposa em risco e, depois disso, ainda se levanta em vingança. Sansão não está sozinho nessa história. Ele é apenas o reflexo de um povo que escolheu se afastar de Deus. Os resultados não poderiam ser mais sombrios.
nós ficamos nos questionando como, apesar disso, Deus o usa. Nós esquecemos que Deus age soberanamente. Quando ele age por meio de alguém, não está necessariamente aprovando os atos dessa pessoa. Deus age de maneira soberana mesmo por meio de pessoas que ele não está aprovando os atos. Por meio da escalada de hostilidade entre Sansão e os filisteus, Deus vai mostrar claramente que quer ser o povo separado do povo filisteu. Essa escalada vai ser usada por Deus para separar o povo de Israel do povo filisteu. Nós vamos discutir isso mais à frente, mas por hora é bom refletir o contraste entre os capítulos 13 e 14. É lamentável. O próprio Jesus vem, escolhe e diz que esse moço será juiz em Israel, e no capítulo 14 nós somos apresentados a uma criança egoísta que só pensa em si mesmo e que não tem nenhuma atenção e nenhum temor com o Senhor. O retrato de Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós para que o nosso coração não seja assim. Deus te abençoe.